Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez com essa oportunidade bendita de estarmos juntos, refletindo e estudando os conceitos da doutrina espírita. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela ajuda que não nos falta, pedindo força, coragem necessárias para continuar a nossa caminhada. Que o Teu amor, Senhor, possa cobrir a multidão dos nossos erros e imperfeições e tende compaixão daqueles que sofrem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Hoje nós vamos refletir e comentar sobre duas frases de 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Uma é do capítulo 11, A Lei do Amor, item 8, pelo Espírito Lázaro. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E a segunda frase é do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, Os Bons Espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Qual a finalidade da reencarnação? Assegurar ao espírito oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material. A criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim a sua elevação espiritual. Então é isso. O que vai levar em conta aos benfeitores amigos é o esforço que estamos fazendo para dominar as nossas más tendências, para combater as nossas imperfeições. Estamos em aprendizado, não somos perfeitos. Mas à medida que vamos conhecendo o Evangelho, conhecendo o roteiro que devemos seguir, é nosso dever estarmos empenhados em nos transformar moralmente. Então, essas duas frases, elas nos mostram qual é o caminho e o esforço que devemos estar realizando. E para completar, no Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo ali, As Leis Morais, o item 5, Conhecimento de si mesmo, onde Kardec faz a pergunta e quem responde é Santo Agostinho. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual o comportamento que eu tenho que combater para me tornar uma pessoa melhor? E ele nos dá o seguinte conselho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo
se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Muitas faltas que nós cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não analisarmos a natureza e o móvel dos nossos atos, não é verdade? A forma interrogativa, ela tem alguma coisa de mais preciso. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Submetendo a nossa consciência às ações que praticamos e os pensamentos que emitimos durante o dia, saberemos sempre à luz das leis naturais em que acertamos ou em que erramos, sem o que não há como chegarmos ao autoconhecimento. Então, nós precisamos fazer esse exercício. E se fizermos diariamente, estaremos o tempo todo observando e já nos esforçando por corrigir isso. Não podemos deixar isso acumular. Se não fazemos esse balanço diário, lá na frente, isso pode trazer um prejuízo muito maior. Então, o autoconhecimento é uma necessidade, pois somente através dele que nós poderemos proceder à nossa reforma íntima, que é isso que nos levará à nossa transformação moral, o objetivo maior das nossas existências. Vamos pegar aqui para completar as nossas reflexões, colocações de Martins Peralva no livro Pensamento de Emmanuel. Ele nos coloca que os benfeitores amigos nos falam o tempo todo que a perfeição é o grande objetivo do espírito. Quem evolui, renova-se para o bem, transforma-se para melhor. O processo evolutivo do ser humano obedece a 4 fatores essenciais. Primeiro seria a compreensão da necessidade de mudar, que é o querer. É o primeiro passo. Se a pessoa não quiser, primeiro passo ali, reconhecer as suas imperfeições, suas dificuldades e querer mudar. Fica difícil. Então, o primeiro passo é esse, querer. O segundo passo seria a conjugação da boa vontade, do esforço, da perseverança. Vamos lembrar o que é perseverar, né? É permanecer no mesmo estado de espírito diante de situações diversas. É não se deixar abater, manter o bom ânimo diante de todos os obstáculos. Então, é insistir, é ter firmeza. Isso que é perseverar, temos que lembrar disso. Não é desistir na primeira situação ali que nos apresenta. Então, vamos lá. Querer o primeiro passo, boa vontade, esforço, perseverança. A gente tem que ter a firme deliberação de estabilizar essa mudança. E um propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se processe realmente essa renovação. A luta será grande. Vamos encontrar ali diversos obstáculos em nossa jornada. Mas lembremos-nos
de que não se alcança o cume de uma montanha com o olhar, mas com os pés, né? Então nós temos que caminhar, sofrer, lutar e progredir. A evolução é o mais belo romance que o espírito humano tem a escrever. Quem se renova, evolui. Quem evolui, avança na senda do progresso. E quem progride, constrói a própria felicidade sobre as bênçãos de Deus. Lembrei agora de algumas colocações de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor. É um capítulo onde ele fala do amor. E ele coloca ali que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. E é o que Martins Peralva também ali nos colocou, do querer e do saber, né? Querer é desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então eu quero, mas o que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo? Aí entra o saber. O saber, porque sem estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se. Então eu quero e eu preciso saber o caminho para atingir esse objetivo. Aí entra a busca do caminho, do Evangelho, que é o melhor roteiro que podemos ter para realmente acertar essa transformação. Não basta compreender os ensinamentos, é preciso assimilá-los, interiorizar. Então, absorver e colocar em prática. É assim que a transformação vai acontecer. E aí, acima de tudo, como ele tão bem colocou, amar. Porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina, fecunda. A vida na Terra é um conflito entre as forças do mal e as do bem. E o dever de toda alma viril é tomar parte do combate. Bom ânimo, sempre. E aí vamos fechar aqui a nossa reflexão com as últimas frases de Leon Denis. Amemos, pois, com todo o poder do nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade. E todos aqueles que nos rodeiam receberão nossa influência, sentir-se-ão nascer para a nova vida. Ó homem, procura em volta de ti as chagas a pensar, os males a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências, guia os corações transviados, associa as forças e as almas. Trabalha para ser edificada a alta cidade de paz e de harmonia, que será a cidade de amor, a cidade de Deus. Ilumina, levanta, purifica. Que importa que se riam de ti? Que importa que a ingratidão e a maldade se levantem na tua frente? Aquele que ama não recua por tão pouca coisa. Ainda que colhe espinhos e silvas, continua sua obra, porque esse é seu dever. Sabe que a abnegação o engrandece. O próprio sacrifício também tem suas alegrias. Feito com amor, transforma as lágrimas em sorrisos, faz nascer em nós alegrias desconhecidas do egoísta e do mal. Para aquele que sabe amar, as coisas mais vulgares são de interesse. Tudo parece iluminar-se, 1000 sensações novas despertam nele.
São necessários a sabedoria e a ciência, longos esforços, lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altas regiões do pensamento. O amor e o sacrifício lá chegam de um só pulo, como um único bater as asas. Na sua impulsão, conquistam a paciência, a coragem, a benevolência, todas as virtudes fortes e suaves. O amor depura a inteligência, põe a larga o coração, e é pela soma de amor acumulada em nós que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Que assim seja e que Deus abençoe a todos. Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, segunda-feira, abrindo o Evangelho, caiu o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam, o que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é aquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Explicação dos Espíritos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer, na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado? É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente, proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir à atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e, por isso, o faz esquecer da nova existência terrena, tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto,
reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então agora nós vamos fazer alguns comentários a respeito do texto. Só um instante. Bem, do texto do Evangelho se destaca que, diferentemente dos animais, que já praticamente nascem prontos, regidos os seus comportamentos pelo instinto, o homem ele nasce desprovido desses instintos. Ele precisa do suporte da família. É esse suporte quem vai garantir uma educação para que ele sobreviva. Enquanto os animais sobrevivem quase que sem aprender nada, o homem não, ele tem que aprender tudo em cada encarnação, Então isso dá uma possibilidade para que a família, inicialmente, consiga moldar esse espírito a partir do seu nascimento, uma vez que ele passou por todo um processo de esquecimento do seu passado imediato. Ele traz esse passado através das intuições que vão desabrochando ao longo da vida. Mas quando se é criança, ele é como se fosse a imagem que sempre se fala, de um barro a ser moldado. Esse molde ele é primordial pelos pais já na primeira infância, e depois, na medida que ele passa a conviver em sociedade mais ampliada, através do contato com a escola, religião e trabalho, ele vai restabelecendo esses valores morais superiores que vão ajudá-lo a decidir todas as suas ações dali para frente. Porém, essas ações, elas são pautadas, sempre no aprimoramento moral, que significa torná-lo puro de coração. E aqui há que se destacar que a pureza, ela é diferente da ingenuidade, Na sua concepção, por exemplo, se pegarmos na etimologia das palavras puro, do grego, quer dizer piros, vem de piros, quer dizer o quê? Fogo. Passou por um processo todo que dá ao fogo algo limpo, Enquanto que ingenuidade, que é do latim, quer dizer não sofreu nenhum tipo de ação externa desde que foi criado. In quer dizer não, geno vem de gene, criação. Então, um é que não sofreu influência de nada, o outro é que passou por influência de tudo. E mesmo assim se tornou puro. É um caso nosso, de busca através das provas, através do aprendizado, através das experiências, adquirirmos o conhecimento, desenvolvermos a inteligência moral e passarmos a ser puros, mas não ingênuos. Nós somos indivíduos para viver em sociedade. Essa necessidade ela é básica, da nossa própria natureza, vivermos em sociedade. E essa vida em sociedade faz com que nós nos comparemos continuamente. Essa comparação desenvolve em nós
essa vontade de crescer, de se modificar, de aprender. Então eu olho alguém pintando, pode despertar em mim um interesse em aprender a pintar. Eu vejo alguém tocando um instrumento, eu posso me sentir motivado a fazer igual. E isto provoca, associa um impulso de crescimento. E, na verdade, o que se está fazendo são trocas de ideias, né? Então, vivemos em comunidade, vivemos em sociedade para trocarmos ideias, para trocarmos pensamentos e, com isso, nós nos desenvolvermos. Esses pensamentos, eles passam também por situações de gradações em que primeiro nós pensamos só em nós, depois nós pensamos nos nossos, né, na família, e um pouco mais para frente nós pensamos na sociedade, né? Então, é aquela analogia que fazemos, né? Quem tem a informação, né, ele é o esperto, ele pensa para ele. Aquele que tem o conhecimento, ele tem a inteligência, então ele pensa para ele por mais tempo, né? Já aquele que tem a sabedoria, ele já pensa mais tempo e para todos, que é o sábio, né? Então, nós destacamos aqui esse processo de esquecimento do passado, né? No Evangelho ficou bem claro que, apesar do Espírito trazer uma experiência de muitas encarnações, ao reencarnar, ele passa por um período de esquecimento que começa já no processo de reencarno. Então, para ilustrar esse trecho, nós reproduziremos aqui à parte, né, para estudo posterior, o capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionários da Luz, em que ele trata da reencarnação de Segismundo. Já em outras reuniões nós destacamos, e agora com mais tempo para estudar, como é o processo em que o espírito é reduzido a uma miniatura quando ele entra na concepção. Além disso, tem outros trechos a serem destacados, o que justifica esse esquecimento, mas não o apagar de todas as suas experiências, apenas um esquecimento temporário que vai fazendo com que ele retome gradativamente. Porém, a pureza de coração é adotar os valores cristãos, né? Os valores cristãos que justamente vão estabelecer a pauta com que permite que dialoguemos com Deus. Então, pureza, né? Não é ingenuidade, pureza é nos alinhar com a vontade de Deus naquilo que tem o seu propósito maior, que é a criação toda pautada por amor e para amar. Com isso, acredito que tenhamos algo a refletir, né? Principalmente sobre o texto em si que foi lido, e aproveitarmos para amainar nossos corações e prosseguir nessa jornada, né? Superando todos os pensamentos menos puros, né? Menos puros aqui é de medo, é de ansiedade, de angústia, né? Confiemos em Deus, né? Em Jesus, porque é mais um conjunto de lições a aprender. Estou elevando o pensamento a Deus, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo.
o pão do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boas semanas a todos e até segunda-feira que vem.